Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao culto hoje. Então, como o pastor Josias falou, nós tivemos muitas crianças no primeiro culto. Então, por favor, sejam minhas crianças no segundo culto. Hoje eu quero te contar uma história maravilhosa. É a razão pelo qual nós cristãos existimos. Eu quero te contar a história de um homem chamado Jesus. Jesus era uma pessoa maravilhosa. Ele fez muitos milagres. Ele curou pessoas. Ele ressuscitou pessoas dos mortos. Ele amava estar com as crianças. Se você convidasse ele para sua casa, ele provavelmente viria para comer com você. Uma vez ele estava pregando e as pessoas ficaram com fome e ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Esse é o tipo de pessoa que Jesus era. Ele era tão amoroso. E semana passada, ele estava aqui em Jerusalém. E a Rebeca e a Ana estavam lá também. Então vamos ver o que aconteceu. Sim, Jesus estava aqui. As pessoas amavam Jesus, então nós colocamos nossas roupas no chão para ele passar por cima. Então Jesus estava passando por Jerusalém e eles colocaram suas roupas, suas vestes no chão para que Jesus pudesse andar sobre elas. Ele, como um rei, ele veio montado num jumentinho, num burrinho. E os israelitas estavam esperando tanto que aquele seria o seu rei. E eles estavam gritando e louvando o nome de Jesus. Hosana! Hosana! Bendito seja o rei! As pessoas amavam Jesus, estavam louvando a Jesus. Ai, eu gostaria de poder estar lá. Mas eu acho que pelo fato que Jesus era uma pessoa tão incrível, todo mundo amava ele. Não, algumas pessoas odiavam Jesus. Então, algumas pessoas não gostavam de Jesus. Os líderes religiosos estavam com inveja de Jesus. Muitas pessoas amavam Jesus e estavam seguindo a ele. Então esses líderes religiosos estavam sempre tentando achar um erro em Jesus, alguma coisa errada para falar de Jesus. Mas Jesus nunca fez nada errado. Então eles pensaram, talvez a gente pode levar um dos discípulos de Jesus a achar alguma coisa errada sobre ele, atraí-lo. Então eles chamaram um dos discípulos de Jesus e falaram assim, a gente vai te dar muito dinheiro se você nos ajudar a aprender Jesus. Mas esses discípulos, eles tinham visto todas as coisas incríveis que Jesus fez por ele. Eu acho que então nenhum dos discípulos vai trair Jesus. Vamos ver o que aconteceu. Oh não, isso é muito ruim. Eles estão pagando um discípulo. Judas, ele concordou em trair Jesus. Por 30 moedas de prata, ele traiu Jesus.
Mais tarde, Jesus teve uma refeição com seus discípulos. E eu vejo que a Rebeca e a Ana, elas estão lá nessa refeição com eles. Vamos ver o que está acontecendo. Oh, não! Jesus sabe que um dos discípulos vai traí-lo. Os discípulos estavam assustados e eles estavam falando, não, não sou eu, não sou eu. Jesus falou, um de vocês vai me trair. E aí ele mandou Judas para fazer o que ele tinha que fazer. E depois disso, Jesus explicou para os seus discípulos o que estava para acontecer com ele. E é por isso eu falo para as crianças que de vez em quando a gente tem Santa Ceia na igreja. A gente tem o pão e o vinho. E é um momento para nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus. E essa última refeição da Páscoa era quando Jesus estava contando para os seus discípulos o que iria acontecer. E ele falou, mesmo quando eu não estiver aqui, lembrem do sacrifício que eu fiz por vocês. E é isso que nós fazemos quando nós tomamos a Santa Ceia. Então, depois daquele jantar, eles saíram da casa. Nós estamos indo com Jesus agora. Nós estamos indo para o jardim Getsemane para orar. Então, Jesus foi para o jardim do Getsemane. Jesus amava orar. E era assim que ele conversava com o pai dele. Mas enquanto eles estavam indo, Jesus falou para os seus discípulos, em algum momento todos vocês vão me abandonar. E os discípulos falaram, não, nós nunca vamos fazer isso. E aí Jesus falou especificamente com Pedro. Jesus falou para Pedro que Pedro vai negá-lo 3 vezes. Mas Pedro falou que isso não iria acontecer. Pedro estava assustado, em choque. Eu nunca vou abandonar Jesus. Jesus é meu amigo. Como que Jesus pode até falar uma coisa dessas para mim? Então eles foram para o jardim. E Jesus então orou diante de Deus. E ele falou, Deus, se for possível, por favor, não me deixe morrer. Mas eu amo tanto as pessoas. E eu quero tanto obedecê-lo. Que se essa for a sua vontade, eu vou obedecer, eu vou fazer. Depois de orar um pouco, uma coisa muito louca aconteceu. Oh não, Judas está trazendo as pessoas más. Ele está mostrando para aquelas pessoas más quem é Jesus. Então, com um beijo, Judas traiu Jesus. Então ele mostrou através daquele beijo quem era Jesus para que aqueles soldados pudessem prendê-lo. E como Jesus falou, todos os discípulos saíram de perto. Eles estavam com medo de morrer também. Então todos eles abandonaram Jesus. Mas o Pedro seguiu Jesus à distância, ele ficou de longe olhando. Ele queria saber o que iria acontecer com Jesus. E enquanto ele estava lá acompanhando, alguém falou, ei, eu conheço você. E o Pedro falou assim, não, eu não sou um seguidor de Jesus.
Uma outra pessoa falou, sim, você estava com Jesus. Outra pessoa falou, sim, eu vi você. E aí o galo cantou. E aí o Pedro lembrou que Jesus falou para ele que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro estava com tanta vergonha. Ele era um dos amigos mais próximos de Jesus e ele não falou para ninguém que ele era amigo de Jesus, que ele era seguidor de Jesus. Ele deixou o medo atrapalhá-lo. Então ele chorou e ele pediu muito perdão do Senhor. Ele estava tão arrependido. Então, levaram Jesus até Pilatos. E ele fez tantas e tantas perguntas para Jesus, mas ele não conseguia achar nenhuma falha em Jesus, nenhum erro. Jesus é um homem tão bom. Por que eles querem capturá-lo? Então Pilatos falou assim, deixa eu levar ele diante do povo. Porque se ele é o rei dessas pessoas, então eles vão querer que ele esteja livre. Ele tem feito tantos milagres, tantas curas. Com certeza eles vão querer libertar Jesus. Então ele levou Jesus diante do povo. Oh no, it's horrible. Everyone's yelling to kill Jesus. Oh não! Que horrível! Todo mundo está gritando para matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Não importava todas as coisas maravilhosas que Jesus tinha feito para aquelas pessoas. Então Pilatos falou, ok, tudo bem. Então eles bateram em Jesus, chicotearam Jesus. E colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E fizeram Jesus carregar sua própria cruz até o lugar onde ele seria crucificado. E então Jesus carregou a sua própria cruz subindo aquela montanha. Então, quando ele chegou lá em cima, eles prenderam Jesus naquela cruz pelas mãos e pelos pés com pregos. E eles colocaram Jesus para morrer entre 2 criminosos. Jesus está na cruz. Ele está morrendo. Mas ainda assim ele nos ama. E ele está pedindo para o Pai perdoar as pessoas. É tão triste. So even while he was on the cross, he asked God to forgive the people that had nailed him to the cross. E até quando Jesus estava preso naquela cruz, ele pediu ao Pai para perdoar as pessoas que estavam fazendo aquilo. E em um momento Jesus gritou, Deus, por que você me esqueceu? Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados. Ele morreu numa cruz por causa dos seus pecados. Ele fez isso porque ele nos ama tanto. Ele teve que levar sobre ele todos os nossos pecados. E naquele momento, Deus não podia ter nada a ver com Jesus. Porque Deus não pode ser amigo com o pecado. E Jesus, no pior momento da vida dele, até o pai dele teve que abandoná-lo. E isso era por causa do meu pecado, do seu pecado. So as he hung there, he finally
breathed his last breath. E enquanto ele estava ali preso naquela cruz, finalmente ele teve seu último And everyone's suspiro. hope of a savior died. E a esperança de todos de ter um Salvador morreu. Jesus was their king, and now he was dead. Jesus era o rei daquelas pessoas e agora ele estava morto. So a nice man asked if he could have Jesus's body. Então, um homem pediu para pegar o corpo de Jesus e colocar num túmulo, numa tumba. And he wrapped him in cloths and he buried him in a tomb. Então, eles enrolaram Jesus em panos e enterraram ele naquela tumba. Huge stone was rolled on the front of E it. colocaram essa pedra bem grande na porta dessa Since it was tumba. Friday night, Isso era sexta-feira à he noite. could not go on Saturday to help prepare his body. Mas eles não podiam ir no sábado para cuidar do corpo They de would have to wait Jesus. until Sunday when it was a work day again. Então eles tinham que esperar até domingo, onde era um dia de trabalho de novo, para ir lá e passar os perfumes em Jesus. So Friday night passed, Então sexta-feira à noite passou, Saturday passed, sábado passou, now it's Sunday morning. agora é domingo de manhã. It's so sad that Jesus died. É tão triste que Jesus morreu. We are going with the women to check Jesus' body. Nós estamos indo com as mulheres para cuidar do corpo de Jesus, passar os perfumes nele. So I have a little secret for you. Então eu tenho um segredo para I você. have read the end of the story. Eu já li o final dessa história. I know what happened. Eu sei o que aconteceu. So Sunday morning, the women, still very sad, they went to the tomb. Então, domingo de manhã, aquelas mulheres estavam tão tristes e foram até o túmulo de Jesus. I don't know how they were planning on moving that stone away because they're just women. Eu não sei como que elas estavam planejando mover aquela pedra da porta, porque elas são mulheres e a pedra era muito pesada. But let's see what happens when they get there. Mas vamos ver o que aconteceu quando elas chegaram lá. There's an angel here. Tem um anjo aqui, But Jesus is not here. mas Jesus não está aqui. That's right. Jesus was not there. Jesus não estava lá. So they ran and they told Peter. Então elas correram e contaram para o Pedro. I can't believe it. E Pedro estava tipo, não acredito. Então ele foi lá para ver o que tinha And acontecido. that's right. Jesus was not there. E dito e feito, Jesus não estava lá. Do you know what happened to Jesus? Você sabe o que aconteceu com Jesus? The kids knew. As crianças sabem. He's alive. Ele está vivo! So it's so exciting. The women, Beck and Anna, they were all so excited that Jesus was alive. É tão empolgante que Jesus estava vivo. E nós vamos vê-lo. Ele está vivo! Ele está vivo! So that's right. Jesus is alive. Jesus está He vivo. did die. He did take all our sins on the cross. Ele morreu, ele levou todos os nossos pecados na cruz. But he conquered death. Mas ele venceu a And now he morte. is alive E agora forever. ele está vivo para So on the sempre. cross, Jesus died for me and for you. Então na cruz Jesus morreu por mim e por He você. took our sins, he took our suffering, he took all our sickness. Ele levou os nossos pecados, ele levou os nossos sofrimentos, ele levou as doenças. E agora ele está vivo. Since he did all that for you, Ele fez tudo isso por você. what can you do for him? O que você pode fazer por Jesus? Jesus called us to be his ambassadors. Jesus nos chamou para sermos seus embaixadores. So now he just wants your heart. Então agora tudo que Jesus quer é o seu He wants coração. you to tell people about Jesus. Ele quer que você conte para as pessoas sobre We told you ele. a simple version of the story that you can tell other people. Nós te contamos uma versão tão simples dessa história que você pode contar para outras pessoas. E porque Jesus morreu, And because he rose again. e porque ele ressuscitou, Miracles still happen. milagres podem acontecer. Healings still happen. Curas ainda podem acontecer. Salvation still happens. Salvações ainda podem acontecer. And today can be the day that God touches you. E hoje pode ser o dia que Deus vai tocar a sua vida. Let's all stand and sing this song together. Vamos levantar e vamos cantar essa música juntos.